Então, como eu disse, a cremação ela é muito importante para as ações ligadas à paternidade, ao estado de filiação, né? Porque imaginem que algumas pessoas podem pretender buscar o reconhecimento de uma paternidade em relação ao morto, né? E você não dispor mais daquele cadáver para a retirada de material e não ter alguns parentes que sejam próximos, como filhos, netos, né? Que possam emprestar o DNA, né? O material para que se faça essa comparação, essa confrontação. Eu me lembro que houve até casos onde muitas pessoas foram cremadas e logo depois apareciam filhos, né, tentando se habilitar no inventário daquele extinto e alegando que foram filhos e tudo mais, e você não dispunha mais de materiais para levantar. E aí uma questão que o direito de família resolve. Quando você tem irmãos, né, ainda que sejam unilaterais, que não sejam germanos, fica fácil até você buscar. Mas e quando aquele testador só deixou parentes, primos distantes, onde não há aquela ligação de DNA? Fica muito complicado. Então, por isso é que a legislação brasileira ela toma todos os cuidados para só autorizar a cremação quando esses requisitos da lei estiverem satisfatoriamente cumpridos. Perfeito? Vamos encerrar, então, essa matéria relativa ao óbito, fazendo uma análise da disciplina jurídica dos cemitérios. Pouco se fala no direito brasileiro em relação aos cemitérios. E vamos reconhecer que existem pouquíssimas obras. Uma delas é o Tratado de Direito Funerário. Tem 2 volumes de um procurador do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mas uma obra fantástica, ela é bem detalhada na análise da questão funerária, mas de maneira geral você não encontra muita bibliografia, né, especializada, voltada para o tema. Como eu disse, os cemitérios, toda a disciplina normativa dos cemitérios, ela é de competência dos municípios. O município tem sempre a primeira palavra. O Estado e a União entram apenas com a edição de normas complementares, normalmente ligadas a questões sanitárias, normalmente o Estado, e a União com questões relativas à parte da infraestrutura, inclusive consumerista, né? Porque há aquisição de jazigos e tudo mais, há a venda de partes, né, daquele terreno, então a matéria assume também uma feição contratual, e aí, claro, é só a União que pode disciplinar sobre matéria relativa ao consumidor e ao direito civil, né? Mas lembremos sempre que essas disciplinas são periféricas, são complementares, toda a disciplina normativa primária dos cemitérios é de edição por parte do município. E os cemitérios, de maneira geral, tanto no Rio de Janeiro como em todo o Brasil, eles podem ser cemitérios públicos ou podem ser cemitérios privados. O cemitério é público quando ele é pertencente ao domínio municipal. Normalmente é um grande terreno que a municipalidade desapropria, né? E, satisfeitas as exigências próprias, inclusive de localização, esses cemitérios são de propriedade do município e ali ninguém possui direito algum. Os túmulos, né? Eles são objeto de um direito, de uma autorização de uso precária. As pessoas ficam ali sepultadas durante um período e depois são exumadas. Se os parentes não quiserem recolher os ossos, aquilo vai para o ossuário lá do cemitério e depois é o que vai ser incinerado, né? E os cemitérios podem ser privados. Privados quando? Quando pertencem ao domínio privado. Nós temos aí aquelas instituições religiosas, as mais variadas. Nós temos as instituições judaicas, né? Que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro tem 2 cemitérios.
E normalmente esses cemitérios privados, eles só permitem o sepultamento de pessoas que são ali vinculadas às instituições que os explorem. O que é o conceito de sepultura? Muita gente pergunta o que é uma sepultura, né? A sepultura, ela é um lugar geográfica e topograficamente localizado no cemitério, destinado à inumação de cadáveres. Porque nós sabemos que no cemitério não tem só sepultura, tem capelas, né? Tem banheiros, tem toda uma edificação ali de infraestrutura. Todo sepultamento sempre deve ser feito abaixo do nível de terreno, né? Você pode ter até as famosas covas rasas, mas não pode ter ali caixão aparecendo, né? Os cemitérios devem ter sempre, dependendo da topografia e da geografia, né? Se eles forem os denominados cemitérios tradicionais, os corpos podem ser sepultados em gavetas, em prateleiras. Aí, se por acaso forem sepultados em gavetas, aí sim se permite o quê? Que eles estejam acima do nível do terreno, tá? E muita gente pergunta, mas é possível que ali você tenha construções definitivas? Olha, é um pouco difícil, porque vocês imaginam o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, aqui em Petrópolis, né? Não vamos longe não, aqui em Petrópolis, houve um soterramento em Petrópolis, a questão de 6 meses, muito antes daquela tragédia do Rio Grande do Sul, onde um cemitério ali, os caixões ficaram à mostra e aqueles carneiros, aqueles jazigos que eram tipo prédio, né, eles foram destruídos. Então, ali não há como você estabelecer que aquele local é definitivo. Todo e qualquer local onde exista um cemitério, ele é definitivo até que certas condições geográficas, topográficas recomendem a remoção dos corpos ali. O que também é muito complicado depois para a exploração daquele terreno. E por que eu digo isso? Porque você imagine, uma área como a do Caju, amanhã ela é declarada imprópria para o sepultamento, né, de cadáveres humanos. E ali uma grande construtora, ou sei lá, resolve montar uma empresa ali, ou então resolve fazer um condomínio. A gente vai voltar àquele filme Poltergeist, onde fizeram um condomínio de casa em cima de um cemitério. E apareciam lá os fantasmas, aquela coisa toda. Então, até uma questão cultural que deve ser levada em consideração nesse caso. A questão da utilização da cova rasa, que contraria essa quase linha do solo, ela é permitida sim, excepcionalmente, nos casos de grandes epidemias ou calamidades públicas. E aqui uma coisa curiosa, né? Situação própria do século XXI. Você já não tem as moradias sociais do programa Minha Casa e Minha Vida? Pois pasmem, a legislação municipal do Rio de Janeiro, esse decreto a que me referi, ele prevê que, quando possível, as covas rasas devem ser substituídas por jazigos sociais. Isso é o artigo 6º, artigo 8º, parágrafo 3º. Jazigos sociais, tá? E o que são jazigos sociais? São aqueles entendidos como os mais acessíveis aos usuários, né? É uma espécie assim de Minha Casa Minha Vida lá no cemitério, porque pessoas que não podem comprar um mausoléu, né? Essas pessoas então podem ter um jazigo definitivo, né? Com a tarifa social, perfeito? Porque há também aquela cultura que nós temos de moradia, a última moradia, vou para ela. E a legislação municipal estabeleceu isso então. Cemitério público é sempre laico. Cemitério público é sempre laico. Por quê? Porque o Estado brasileiro é laico. Então não há possibilidade de o município estabelecer e instalar ali um cemitério ligado a qualquer tipo de religião, tá? Esses cemitérios podem ser explorados diretamente pelo município ou mediante concessão. Aqui não é permissão, é concessão.
Por isso é que essas empresas que operam cemitérios, elas são concessionárias de serviços públicos, aplicando-se-lhes todas as regras pertinentes à concessão, Instituto de Direito Administrativo, que não se confunde com a permissão e com a autorização. Nos cemitérios particulares, ao contrário, você tem ali o famoso domínio privado, destinado ao sepultamento de qualquer pessoa ou exclusivo de membros de associações civis ou militares. Olha, o que nós temos aqui no Rio de Janeiro é um exemplo disso. Você tem os cemitérios dos ingleses. Por que dos ingleses ali na Gamboa? Porque os ingleses que vêm para cá, muitos deles professam a religião a católica inglesa, que não se confunde com a católica romana. Na Inglaterra predomina e prevalece a igreja anglicana, onde o Papa não tem nenhuma autoridade, e o chefe da igreja anglicana é agora o rei Charles, antigamente a rainha Elizabeth. Você tem os cemitérios das judias polacas, você tem os cemitérios dos israelitas, você tem os cemitérios militares, em vários lugares aqui, e, portanto, são estabelecimentos privados, de domínio privado, tá? Nesse caso aqui, existe, então, um procedimento próprio de autorização para essa instalação. Agora, uma questão que muita gente pergunta assim, há uma exclusividade da inumação desses cemitérios só para os membros pertencentes àquelas associações? Não. O artigo 29 desse decreto, ele prevê, né, que cada cemitério particular, ele deve obrigatoriamente reservar em caráter permanente 5% das sepulturas para o sepultamento gratuito de indigentes e carentes, tá? Encaminhados pelo poder público. O que significa isso dizer? Às vezes, os cemitérios públicos administrados pela municipalidade, eles estão lotados, ou administrados por uma concessionária privada, mas são públicos, estão lotados, e aquele cadáver não pode ficar insepulto. Então a legislação prevê que os cemitérios particulares dessas entidades religiosas, militares ou de qualquer natureza, né, não é proibido um certo segmento da sociedade ter um cemitério particular, mas a lei prevê que 5% das sepulturas deve ser reservada para indigentes e pessoas carentes. As sepulturas, elas têm uma disciplina normativa nos cemitérios particulares completamente diferenciada das sepulturas do cemitério público. E eu vou tocar nesse assunto aqui porque interessa muito lá ao registro de imóveis. No cemitério público, o município, o ente público, ele é obrigado a receber meus despojos. Aqueles despojos ficarão ali, normalmente, pela legislação local, 3 anos. Depois de 3 anos, há uma exumação. E, se por acaso aquele cadáver ainda não tiver totalmente decomposto, ele retorna para aquele sepulcro para que se complete um novo prazo até que ele se desfaça totalmente e ali se possa abrigar uma outra pessoa. É importante aqui lembrar que existem condições genéticas, condições científicas, condições corporais ou de qualquer natureza que fazem com que cada um de nós tenha um tempo certo de decomposição. E tem muita gente dizendo, existe um milagre, aquela coisa toda, não sei, eu não vou entrar nesse assunto, não é minha área. Aqui não é um assunto, não é uma discussão religiosa, mas a gente sabe que certos medicamentos eles retardam a decomposição corporal, tá? Enquanto outros até aceleram. Verificado o prazo de 3 anos, e aquele cadáver se desmanchou completamente, aí sim, ninguém tem direito subjetivo a continuar lá, nem a família, né? Aquilo ali é uma autorização do Estado, é precária, então aquele corpo é retirado, se houver ossos, levado para o ossuário municipal e depois incinerado. Há uma permissão que a família vá lá, pegue os ossos e guarde numa caixa, aquele troço todo, você entrega e fica lá num canto.
né? Mas isso varia de casa a casa. Então aqui você não tem uma disciplina padrão para explicar isso. Existe também uma questão muito interessante que nos cemitérios particulares você pode ceder o sepulcro por um prazo de 5, renovável por igual prazo, mais 5, mas nunca poderá ultrapassar o prazo de 10 anos. Nos cemitérios, sejam eles públicos ou particulares, tal como acontece nos cartórios, existe uma obrigatoriedade da escrituração de certos livros. É curioso isso, né? O cemitério tem que dispor de funcionários que trabalhem nessa parte administrativa burocrática, que é justamente para oferecer segurança ao Estado, ao município, à União e à família, aos interessados, né? Que sejam parentes daquela pessoa sepultada. Então, um cemitério, além dos livros que a legislação sanitária exija, ele tem que ter um livro de registro de sepultamento, que não tem nada a ver com óbito. Esse livro de registro, ele tem que identificar o morto, dizer em qual quadra ele está, em qual túmulo, número tal, bonitinho, e dentro dele, até se for o caso, fazer uma observação de que aquele óbito foi registrado no cartório tal. De modo que, às vezes, eu vou ao cemitério, pego lá a tumba número tal, onde está lá o senhor ou a senhora fulana de tal, e a partir dali eu faço uma linkagem com o registro do óbito, porque lá deve ter os dados do óbito. Os cemitérios também devem escriturar um livro chamado Livro de Registro de Exumações, justamente para eu saber que, na data tal, aquele cadáver foi ali exumado, né, e foi levado, os despojos, né, ainda existentes, foram levados para o ossuário e que ali já foi inserida outra pessoa. Então, não só a inumação, que é o sepultamento, como a exumação, eles devem ser escriturados em livro próprio. Nós temos também que ter o livro de registro de ossário, ou ossuário, né? Como queiram. O livro de registro dos ossos é porque, às vezes, depois da exumação, aqueles ossos são colocados numa maletinha e vão para os cemitérios que dispõem dos ossários, né? Eles ficam ali com a identificação das pessoas. Se naquele cemitério houver forno crematório, um livro de registro de cremações. E aí é normal, né? Por quê? Porque se eu tenho que ter o registro da sepultura, onde não há cremação, eu também tenho que registrar não só aqueles cadáveres que foram para aquele lugar específico, sepultado, como também para aqueles que foram para os fornos crematórios. Nesse caso, a localização é mais difícil, porque não tem onde sepultar as cinzas, então não tem como localizar, é só no livro. Tem que ter um livro tombo, né, para protocolos e tudo mais. Escrituração contábil de taxa de manutenção, porque você paga um valor lá anual. Essa disciplina toda dos cemitérios, ela é prevista, então, nesse decreto 39.000/94, é uma disciplina normativa longa, lembrando que alguns cemitérios que forem particulares, eles têm matrícula e registro no RGI. Por quê? Porque aquilo é propriedade privada, onde se exerce uma atividade pública, mas aquilo é direito de propriedade, que não se confunde com o cemitério público municipal. E por último, eu gostaria só de abordar novamente, para encerrar de vez essa matéria, que é a necessidade de, em cada cemitério, existir áreas destinadas ao sepultamento de corpo humano. Tá? E por que isso? Parte do corpo humano.
porque você tem ali situações resultantes de amputações, né, de qualquer natureza, e até dos estudos anatômicos realizados pelas instituições, pelos estabelecimentos científicos. E aqueles cadáveres a que me referi anteriormente, identificados ou não, que tomadas as cautelas adequadas, sejam enviados para a Faculdade de Medicina, normalmente eles ficam no formol durante um tempo, mas depois a faculdade já tem que receber cadáveres novos, né? Ele já foi totalmente dissecado, toda aquela musculatura do cadáver que servia para as mais variadas aulas, né? Não só de ortopedia, como também das outras áreas da medicina, aquele cadáver, depois de um certo tempo, ele já não tem mais prestabilidade. Então, o que ocorre? Ele vai ter que ser sepultado. E, às vezes, ele é totalmente dissecado. Às vezes, uma perna, uma tíbia vai para um setor tal, né? O úmero vai para outro setor, a coluna vai para outro, e nem sempre eles são descartados na mesma época. Então, é preciso que, no momento em que houver o descarte, essas partes do corpo humano sejam entregues a um determinado cemitério com todas as cautelas para que seja, então, realizado o sepultamento dessas partes do corpo humano num local apropriado do cemitério, observadas rigorosamente as regras sanitárias, né? As regras sanitárias. Uma questão que é interessante da legislação municipal do Rio de Janeiro, eu estou fazendo comentários assim bem periféricos, é com relação ao indigente, né? Uma pessoa que for sepultada sem identificação, o famoso indigente, sempre há aquela perspectiva dele vir a ser identificado num determinado momento, né? Então, o artigo 108, parágrafo 6º desse regulamento, desse decreto 39.094, ele estabelece uma providência altamente elogiada. Ele prevê que, no caso de indigente, findo aquele prazo de 3 anos, que aqui no Rio são 3 anos, depois se retira ali do jazigo para ver como é que está o corpo. Findo o prazo de 3 anos, após exumado o corpo, os elementos daquele corpo, se já totalmente decomposto, né, só ficarem os ossos e tudo mais, eles devem ser remetidos ao ossário para uma posterior incineração. É curioso isso, né? Todo mundo que não for reclamado naquele período, o indigente, ele se transforma em ossos, cabelos, aquilo vai para um ossário e naquele ossário haverá uma incineração parcial. Agora, a lei prevê uma curiosidade, né, que pouca gente observa, é que deve ser guardado pelo menos 2,5 centímetros do maior osso do corpo humano, que eu acho que é aqui o nosso da perna, né, para fins de possível identificação civil através da técnica do DNA. Agora, isso aqui é muito curioso, né, porque você vai ter que pegar, né, uma parte da perna de cada ser humano, tirar 2,5 centímetros, eu não disse milímetros, centímetros, e guardar aquilo eternamente para que, eventualmente, lá alguém apareça, né, e tente identificar, né, tente saber se realmente aqueles elementos lá guardados conferem com DNA. Isso, inclusive, é uma providência até para os casos de família, se for, né, se for necessário. Quanto aos restos mortais resultantes de uma exumação definitiva, eu vou repetir. Normalmente, a exumação no cemitério público municipal, onde a autorização é de uso, ela se dá em 3 anos. Se não houver essa decomposição, você aguenta mais 3, mais 2, né? E depois retira definitivamente. Há uma faculdade oferecida aos interessados no sentido de que esses restos mortais sejam
retirados dali e levados para os ossários, tá? Se por acaso não forem reclamados sabendo-se que a administração do cemitério não pode ficar guardando aquilo indefinidamente, eles serão levados para o ossário municipal e incinerados em fornos crematórios desse ou daquele cemitério. Perfeito? Com relação ao regime jurídico dos sepulcros, eu vou abordar essa matéria lá no RGI, porque ela tem implicações mais voltadas para o registro de imóveis, com relação à necessidade de matrícula e de outros dados, do que propriamente aqui em relação ao direito de ser sepultado. Lá nós vamos verificar até quando o direito ao sepulcro é um direito real da família. Direito real de quem já morreu não existe, porque morto não titulariza direitos. Ou então, quando é que você tem propriedade, quando é que você tem direito real de uso, né? Quando é que você tem a concessão do direito real de uso e quando é que você tem apenas um direito de uso precário. Mas essa parte nós vamos ver lá no capítulo referente ao Registro Geral de Imóveis. E, portanto, era o que eu teria a dizer em relação ao registro do óbito. Perfeito? Essa matéria, então, nós completamos e na próxima aula, no próximo bloco, nós já vamos, continuando no Registro Civil das Pessoas Naturais, vamos tratar de outra matéria para encerrarmos e entrarmos, então, lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ok?